Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Vivendo com Sabedoria. Estamos iniciando agora, nesse momento, a nossa programação. Hoje, quinta-feira, 29 de maio de 2025. E estamos aqui em mais um dia, mais uma manhã, para te anunciar uma palavra de sabedoria, um conselho de Deus para a sua vida. Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, olha só, o nosso programa Vivendo com Sabedoria acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã. Nós estamos aqui sempre trazendo uma série, toda semana é uma série nova, e a nossa série dessa semana, queridos, Liderando com Sabedoria, é a série dessa semana. Se você está iniciando aí um trabalho, está assumindo essa igreja, está assumindo esse trabalho, essa empresa, não importa, estamos falando sobre liderança, irmãos. Liderar em todas as áreas, é ser um pai, um líder de uma família, tá bom? Então, quer aprender um pouco mais sobre liderança? Esteja conosco essa semana nessa série, tá bom? Se você ainda não acompanhou a mensagem de segunda, terça e quarta-feira, vai no canal e acompanhe, pois está uma bênção de Deus, tá bom? Então, o nosso tema de hoje, as 3 etapas de um líder. Nós vamos falar sobre 3 etapas de um líder, tá bom? Então, são muitas, mas nós vamos falar aqui sobre as 3 etapas ou as 3 fases de um líder, tá bom? Então, nós vamos aqui, meus queridos, para o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre o começo, né? Vamos falar sobre o começo, depois sobre o meio e o fim. Então, vamos falar sobre o começo. Todo líder tem o seu começo. O começo às vezes é com dificuldade. O começo às vezes você não é reconhecido, né? O começo às vezes ninguém quer te ajudar, porque às vezes ninguém acredita em você, a não ser você mesmo, que às vezes tem que acreditar, e a sua família. Às vezes nem a sua família acredita. Então você precisa ser constante. Então seja, constante, porque o início é um pouco difícil, mas se o Senhor é contigo, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então vamos aqui para uma referência bíblica, 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 12, vamos falar aqui sobre o início, da chamada do rei Davi. Não foi fácil, viu, para Davi? Vamos aqui, 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 12. Olha o que nos fala a palavra do Senhor. Fala-nos assim: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é. Glória a Deus. Então, quem escolheu Davi, irmão? O Senhor Deus. O Senhor Deus escolheu Davi. Mas Davi, irmão, não foi convidado pelo seu próprio pai para estar ali na mesa quando Samuel chegou na casa de Jessé, Samuel chega ali para escolher dentre os filhos de Jessé um que seria o rei de Israel, mas Jessé não chama Davi no momento que era para ter chamado. Davi estava como se fosse o esquecido. Então, olha só, você pode ter sido esquecido pelos homens, mas se você é realmente escolhido por Deus, então o Senhor, no momento certo, vai te chamar. No momento certo, o Senhor vai mandar alguém te chamar, meu irmão, pelo seu nome. Então, Samuel fala: acabaram-se os jovens? E aí Jessé fala: não, ainda tem um, o menor. Deus sempre prefere, irmão, escolher os menores. É desse jeito que Deus trabalha. Pode olhar de Gênesis a Apocalipse. Deus resolve escolher os menores, aqueles que são desprezados pelos homens, aqueles que ninguém acredita. Aí é esses que Deus levanta. E Deus fez isso. Deus mandou chamar Davi. Era ruivo, não tinha muita aparência, mas era ele. Por quê? Porque o homem vê a aparência. Deus falou isso para Samuel: Samuel, não vejo como vê o homem vê a aparência, o homem vê a posição, o homem vê se tem anel de formatura, o homem vê se tem um português bonito, se sabe falar bem. Irmão, se fosse pelo meu português, eu confesso, eu nem estaria aqui. Eu só estou aqui por causa mesmo do Senhor. Claro que é necessário que a gente estude, que a gente se esforce, com certeza eu concordo. Mas eu estou falando, se fosse pelas minhas qualidades mesmo, eu não estaria aqui.
mas é Deus que nos escolhe. Talvez Deus escolheu Davi pela coragem, pela ousadia de Davi. Então Deus gosta de pessoas assim, irmãos. Às vezes você sabe falar bem, você tem bastante estudo, mas não tem coragem, né? Não tem coragem de abrir um canal, não tem coragem de se expor todo dia, né? A timidez bate, se eu errar em alguma coisa, o que vai acontecer? Então muitas pessoas às vezes não têm essa coragem, irmão, porque para estar todos os dias gravando aqui, irmão, você tem que ser corajoso, né? Principalmente hoje nas redes sociais, que de vez em quando entra pessoas e criticam e falam isso, aquilo, você tem que seguir o alvo. Então para Davi não foi fácil. Davi, tudo bem, foi ungido a rei, na presença dos seus irmãos, mas tinha um trono para ele? Tinha não, irmão. Tinha ainda era um gigante para ele enfrentar. Tinha ainda era perseguição de pessoas que tentavam matar Davi. Não queria ver Davi crescer. Porque quando alguém vai perceber que você tem uma chamada, aí pode te preparar, meu irmão. Porque aí vão tentar matar teu ministério. Vão tentar te criticar. E às vezes são pessoas de perto de você. São pessoas que, infelizmente, irmão, você acha que é seu amigo, mas não é. E você acha que estão torcendo por você. Infelizmente não estão. Às vezes estão torcendo contra você, para dar errado, né? Então foi isso que aconteceu com Davi. Davi achava que tinha amizade de Saul, que tinha o apoio de Saul. Ah, vai ser meu sogro, né? Mas depois o sogro queria matar Davi, queria destruir Davi. Davi se sentiu uma pulga no deserto. Então, irmão, como foi que Davi venceu? Davi venceu porque Davi tinha Deus no coração dele. Davi não tinha, irmão, a vingança. Um grande líder que é escolhido por Deus não tem esse espírito de vingança, irmão. Sabe? Não. A gente vence o mal com o bem. E é isso que temos ensinado aqui no Vivendo com Sabedoria. Quer crescer, quer ser bem-sucedido? Vença o mal com o bem. Se te perseguiram, te caluniaram, abençoa, não amaldiçoa, entrega na mão de Deus. E aqueles que achavam que você ia cair, que você ia perecer, vão ter que ver Deus te levantar. Mas quando Deus te levantar, você não vai humilhar ninguém. Você vai só glorificar o Senhor e vai dizer: tudo isso quem fez foi o Senhor. Então Davi foi constante. O começo foi difícil, mas ele foi perseverante. Ele não teve que matar ninguém, nem puxar o tapete de ninguém para poder assumir a cadeira de rei, de maneira nenhuma. Não precisa bajular ninguém, não precisa estar se oferecendo de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo disse que quando era menino, agia como menino, pensava como menino, mas logo que crescia, acabei com essas coisas de menino. Então eu confesso que talvez no início eu passei um período assim, né, de acreditar no homem, de achar que o homem poderia dar uma mão, levantar a gente. Claro que Deus usa pessoas, com certeza, mas eu estou falando da maneira, irmão, de você bajular alguém, de você estar se oferecendo para alguém. Não precisa disso. Um líder que tem chamado por Deus, ele não precisa estar se oferecendo. Espera o tempo de Deus e trabalha aí, que Deus está vendo o teu trabalho. E Deus vai enviar alguém que está vendo o seu trabalho e vai mandar te chamar. Amém? Porque é Deus quem levanta. Quando um líder é levantado pelo homem, irmão, não vai longe. Não vai longe. Mas quando o líder é levantado por Deus, pode vir perseguição, pode vir tempestade. Ninguém derruba, porque foi levantado por Deus. Você vai estar lutando contra o próprio Deus. Então, se Deus levantou, meu irmão, esse irmão aí, essa irmã para estar na liderança, só faz orar, porque é escolhido por Deus. Então, falamos aqui sobre o início, né? Primeira etapa é o início de uma liderança. E vamos falar agora sobre o meio, porque chega, né? Também o meio. Todos nós temos as 3 etapas da vida: o começo, o meio e o fim. A Bíblia diz que nós vimos do pó e para um pó um dia tornaremos. Isso é que é verdade. Então vamos aqui agora para 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Perdão, 2 Samuel capítulo 12, versículo 7 ao 10. Tá bom, meus irmãos? Só corrigindo aqui. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7 ao 10. Versículo 7 ao 10. Vamos ler essa referência? Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim te diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul,
e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus seios, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, te desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias, o Heteu, e feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Olha que coisa que acontece, irmãos, na vida de Davi, um grande líder. Não podemos deixar de falar porque está escrito, irmão. A Bíblia conta todos os detalhes. Então Davi teve, irmão, muitas honras que o Senhor deu, mas chegou um período que Davi ficou como acomodado. Houve a guerra e Davi não foi para a guerra, ficou em casa, agora saiu no seu palácio ali à tarde, passeando, se distraindo. E o diabo, às vezes, irmão, na hora da distração, tem derrubado muitos líderes. Cuidado com a distração, cuidado com aquilo que você tem olhado, com aquilo que tem ocupado sua mente, porque isso é um perigo. A nossa mente, irmão, tem que estar ocupada com as coisas de Deus. Pensar naquilo que é do alto, não naquilo que é da terra. Então Davi, ao momento que estava distraído, irmão, viu aquela mulher muito bonita, né, se banhando, e ele logo a cobiçou. E já perguntou quem era aquela mulher. E já viu o primeiro livramento. Alguém disse, olha, essa mulher, ela é casada e é mulher de Urias. Então já era um motivo aí para ele ter caído fora. Já era ali problema, não poderia. Até porque o homem tinha muitas mulheres. Deus mesmo tinha repreendido ele, que tinha dado muitas mulheres a ele, né? Mas às vezes o homem tem a questão de querer o proibido. Então Davi agora estava numa fase difícil da sua vida. Então tenha cuidado, não se acomode. Se precisa, como líder, buscar sempre uma vigilância, irmão, porque o diabo não respeita anos de estudo, teologia, conhecimento bíblico. Se você tem um bom nome, o diabo não respeita. O que o diabo respeita, irmão, é a obediência. É um homem obediente a Deus, temente a Deus, mas ele não respeita a posição ou nome, não, de maneira nenhuma. Tá bom? Então é a nossa comunhão com Deus. Então Davi teve esse momento difícil. Então muitos líderes, irmãos, têm iniciado bem, mas têm terminado mal, né? Então cuidado com as propostas do inimigo. Não ceda às propostas do inimigo. Você tem uma família, você tem um nome, você tem um ministério. Não manche o teu ministério por causa de um pecado, por causa de uma aventura. Então tenha muito cuidado. Mantenha as portas fechadas para o momento em que o inimigo quer entrar. Tá bom, queridos? Então, nós vamos agora para a conclusão da nossa mensagem. Vamos aqui para o terceiro ponto. Vamos falar sobre o fim. Todo líder tem um começo, meio e um fim. Então, vamos aqui para essa referência bíblica. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 3. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que nos fala assim: E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Então Davi agora está, irmãos, finalizando agora, né, a sua vida, o seu ministério já está velho, né?
mas está agora ali passando com honra, meu irmão, o seu legado para o seu filho. Então isso é que é importante, irmão. Não pense você que está hoje aí sobre essa liderança, que você vai ficar aí eternamente, não. Um dia você vai ter que passar essa cadeira da presidência para alguém, para um sucessor. Então faça a sua história com alegria, com amor, com perseverança, com honestidade, que Deus, aleluia, vai se agradar de você e você vai deixar um grande legado, né, para pessoas que andaram com você. Alguém vai dizer, o pastor fulano de tal, foi meu pastor, foi meu líder, é um homem de Deus. Então isso é muito bom, irmãos. Então, até hoje Davi é lembrado, apesar da falha que Davi cometeu, mas ele se arrependeu. Nunca mais a gente viu Davi fazendo aquilo, né? Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor, tá bom? Então que você venha guardar essa palavra no teu coração, que você venha zelar daquilo que Deus te deu, mas que você venha saber que você tem que preparar um sucessor. Davi estava ali preparando o seu filho Salomão para assumir a sua cadeira, aconselhando, ensinando como deveria liderar, como deveria cuidar do rebanho de Deus. Então isso é importante, né? Então que Deus possa te abençoar e nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Queremos, Senhor, te louvar, te bendizer, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, Senhor, mais uma vez no programa Vivendo com Sabedoria. Abençoe essa série, meu Pai, que estamos estudando, liderando com sabedoria. Levanta mais líderes, meu Pai, na nossa nação brasileira, para estar, meu Pai, levando a Tua palavra. Eu quero orar a Ti, meu Pai, também por esse líder, meu Pai, que está aí, meu Pai, exercendo esse trabalho também nessa empresa. Abençoa, Pai. Ó, Senhor, capacita, usa com sabedoria, Senhor. Deus, que venhamos ser, meu Pai, líderes, meu Pai, exemplares, temente ao Senhor. Então, meu Pai, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, para que venhamos fazer como o apóstolo Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, que não venhamos negociar nosso ministério, Senhor, com as propostas que o inimigo tem oferecido, mas que venhamos, meu Pai, fazer como Paulo, guardar a fé no Senhor, meu Pai, e um dia, meu Pai, trocar, meu Pai, tudo isso por uma coroa de glória. Então, meu Pai, abençoa-nos, Pai, nos usa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos capacita, nos dá da Tua graça e da Tua sabedoria. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que palavra abençoada, né? Se Deus falou ao teu coração, então compartilhe aí com seus amigos, né? Compartilhe com seus pastores, tá bom? Nos seus grupos, essa mensagem para que esteja abençoando outras pessoas. E que Deus te abençoe. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e esteja conosco de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, no programa Vivendo com Sabedoria. Amanhã nós estamos encerrando essa série e eu te aguardo a partir das 7h30 da manhã, em nome